Gente, vamos voltar. E, para variar, assim, a nossa parceria com a Premier cada vez é mais estreita. Esse evento Pet Care Premier Pet Care, sempre espero que continue sendo um sucesso, que vocês gostem. A Premier vai sortear agora 8 livros, que são livros que foram feitos junto com especialistas do Pet Care sobre doença renal. Esses livros eles são bem didáticos para a gente usar junto com os nossos clientes. Muitas vezes vocês vão ter pacientes com doença renal, vocês poderiam explicar a necessidade dos exames, da condução, expectativa de vida. Isso dá uma direção e um conforto bem grande durante as consultas. Eu tenho que dizer 8 números de 1 a 100. Eu não vou fazer até 60, porque senão eu ia marcar e ia jogar na Mega Sena, mas vamos lá. Número 11. Carla Batistella. Pode vir. Número 23. Ana Carolina Félix Santos. Número 35. Gabriela Ganan. Número 47. Espera. Tá, Keiji Sato. Cadê o Keiji? Número 51. José Rosival. Número 67. Marcelo Oliveira Lima. Número 83. Renata Bergemi. Renata Bergemi. Faltam quantos? Número 91. Tânia Teixeira de Moraes. Quer que a gente tire de vocês? Dá para segurar. Obrigada, Premier. Gente, algumas novidades sobre o nosso programa de relacionamento, o Vet We Care. A Lu vai falar um pouquinho para a gente, o que eu acho que tem algumas modificações no nosso Help Desk, que é o apoio técnico que a gente tem para vocês, para os veterinários que estão afiliados ao programa. Nós temos uma pequena mudança, ele continua existindo. Agora, em 24 horas, a gente dá o respaldo técnico, a ajuda técnica para vocês. A gente vai tentar ser o mais breve possível. A doutora Nilciane, que estava com a gente,
se desligou, mas nós reorganizamos e vamos fazer a resposta o mais rápido possível por WhatsApp. E se vocês tiverem uma pressa, alguma urgência, por favor, entre em contato com a promotora, representante de vocês, e a gente agiliza o processo. O VetWeCare vai entrar com uma promoção, a Lu vai explicar, mas o que eu acho bacana é a gente falar da importância dessa promoção. Eu acho que a gente tem feito muito pouco exames de saúde preventiva nos animais, dos nossos tutores. Eu acho isso uma coisa extremamente importante. Como a gente faz check-up todo ano, a gente sabe os nossos parâmetros, é muito importante a gente saber o parâmetro do cliente de vocês quando eles estão saudáveis. E isso também fideliza muito o cliente de vocês com a clínica. O proprietário quer isso, e a nossa sugestão é que os exames preventivos sempre sejam feitos. Primeiro, peso, né? Peso, a gente sabe que o peso que deve ser considerado como meta da vida do animal é 10 meses de idade. Então, a gente sempre anotar em algum lugar, o proprietário ter na ficha de vacinação qual que era o peso desse animal aos 10 meses de idade. Depois disso, a gente fazer os exames de sangue preventivos, a gente tem o check-up, a gente tem o perfil bioquímico PET-CARE, o hemograma, que sempre tem um preço especial. Saber a pressão arterial do animal, então, ele normal, entre 4 e 5 anos, 2 anos de idade, a gente tem uma mensuração de pressão para saber qual que é o parâmetro. E hemograma e a parte bioquímica. Qualquer coisa que se altere daí, que ele perca peso, ou que alteraram esses padrões, fazer a prevenção de saúde oral, eu acho que é um dever nosso. E o cliente sempre, ele sempre acha isso uma coisa muito bem-vinda da gente. Ele está investindo no animal dele, no filho dele, que nem o Alex fala, e assim vai dar uma melhor qualidade e projetar um tempo maior de vida. A gente aconselha sempre fazer os primeiros exames de ultrassom a partir de 5 anos de idade. Ecocardiograma, se não for fazer alguma intervenção cirúrgica antes, também com 5 anos de idade. E, a partir desse ano, eu acho que a gente deveria levantar uma bandeira, todo mundo deveria levantar uma bandeira, que nem o PET-CARE, assim, animais que vêm para a vacinação anual, a gente adotar os padrões americanos, fazer exame de o SNAP, né, 4DX, de dirofilariose e Ehrlichia. Todo ano, nas nossas campanhas de Ehrlichia, aleatória, de todos os animais que a gente faz na campanha, entre 10% e 14% é positivo. Então, vamos pensar se cada um vai pegar um avião, são 100 aviões, 10 vão cair, quem pegaria avião? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. E também, na vacinação de gatos, a gente fazer FIV e FeLV. Eu acho que é uma coisa que vamos ganhar dinheiro, ok, mas é um dinheiro que o proprietário se sente confortável em gastar e sabendo que o animal não está carregando nenhuma doença que pode aparecer um problema mais grave porque ele foi subdiagnosticado. A outra coisa que nós vamos estar fazendo também, a partir de março, vamos ter um preço especial para todos os SNAP de giardia. Giardia amazonose. A gente está recomendando que todo filhote que venha vacinar na clínica faça um SNAP de giardia, principalmente para a gente controlar esse problema e depois o cliente não vir falar que a gente não conversou sobre uma doença que ele poderia, ou ele pode, ao mesmo tempo, contrair. Deixa eu falar um pouquinho aqui como que vão ser as nossas promoções.
Oi, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Quem não me conhece, eu me chamo Luciana. Eu sou coordenadora de relacionamento do Pet Care. Primeiro, eu gostaria de saber quem é inscrito ou no programa de relacionamento aqui. Tá, tem bastante gente. Quem não tá, só para entender, o programa de relacionamento do Pet Care, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Ele chama Vet Care e todos os animais que são encaminhados por esses veterinários, por vocês, para o Pet Care, esse veterinário recebe uma pontuação. E essa pontuação pode ser trocada por uma série de benefícios. Então, a gente está sempre tentando inovar esses benefícios no Pet Care, tá? Para melhor atender vocês. E agora, que nem a Carla falou, a gente tem a gente já tinha, né, um serviço de suporte técnico veterinário que chama Help Desk. Quem era a coordenadora do Help Desk era a veterinária Nilciene. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de falar com ela. São qualquer caso clínico que vocês tenham dúvidas ou gostariam de discutir com os veterinários do Pet Care. E a Nilciene, que era a coordenadora. A Nilciene saiu e agora a gente está absorvendo, é o mesmo celular, o mesmo serviço, só que com outros veterinários tomando frente desse serviço. Então, o serviço continua o mesmo. A única coisa que a gente pede é que, quando mande dúvidas para esses celulares, caso vocês não saibam o número desse WhatsApp, é só procurar a promotora de vocês, que ela vai passar todas as informações. Mas o que a gente pede é que mande a dúvida completa. Então, manda a dúvida, manda os exames complementares que vocês têm para ajudar, laudo, todas as dúvidas, tratamento que vocês já tentaram, para quê? Para otimizar o tempo dos veterinários, para eles lerem aquele caso e começarem uma discussão com vocês sobre aquilo. A gente pede isso porque, às vezes, alguns veterinários acabam mandando as dúvidas picadas. E isso acaba, às vezes, até demorando mais tempo para essa discussão ser finalizada. Então, esse mês a gente está falando, o nosso tema é sobre oncologia, como vocês podem perceber, e as pessoas que estão cadastradas no programa, elas recebem um informativo mensal, que chama Newsletter Vet Care. O newsletter de fevereiro, ele vai ser sobre meningioma, um caso clínico tratado por radioterapia. Então, as promotoras, quando elas visitarem as clínicas, elas vão distribuir esse newsletter para vocês. E, junto com isso, como a gente está estimulando esse check-up desses animais, a gente montou uma promoção que chama Promoção Combo Check-up no Vet Care. Então, o que é esse combo? O ecocardiograma, o ultrassom e o perfil Pet Care. O perfil Pet Care é hemograma e o bioquímico completo. A cada 5 combos check-ups que vocês encaminhem para o hospital, vocês vão ganhar de brinde um glicosímetro mais a pontuação. E as promotoras vão distribuir para esses veterinários uns adesivos para vocês colocarem na requisição e os veterinários do Pet Care conseguirem identificar com maior facilidade que vocês estão solicitando o combo check-up. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem as promotoras. Quem não tiver cadastrado no programa e quiser... Desculpa. Quem não tiver cadastrado no programa e quiser se cadastrar, é só procurar as promotoras lá fora, tá bom? Obrigada. E agora nós vamos ter a palestra da doutora Karen Batinski. Muito obrigada. Uma das nossas grandes oncologistas sobre tumores na cavidade oral. Obrigado, Karen. Por favor. É melhor tirar o microfone ali, ó.
Olá, bom dia a todos. Obrigada a presença de vocês aqui em pleno domingo, né? Tanto eu quanto o Alex conversando aqui sobre neoplasias em geral. Vou conversar então um pouquinho com vocês sobre as neoplasias de cavidade oral, focando principalmente na abordagem do tratamento. Bom, as neoplasias da cavidade oral, de uma maneira geral, são tumores bastante frequentes, principalmente nos cães, né? Então, nos cães representa em torno de 6% de todas as neoplasias nessa espécie, representando o quarto tumor mais frequente nos cães. Os gatos já têm uma incidência um pouquinho mais baixa, em torno de 3%, mas ainda assim a gente atende bastante na rotina, gatos com formações em cavidade oral, né? Os cães têm uma predileção um pouquinho maior, os cães machos em relação às fêmeas, no desenvolvimento de tumores de cavidade oral, né? E tem algumas raças que são mais predispostas, então o Cocker, pastor alemão, Golden, Boxer, Poodle, Chow Chow também tem bastante tumor de cavidade oral. Quando a gente atende um animal com uma formação na boca, né? Principalmente o cão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente está lidando com um melanoma, até que se prova o contrário. É o tumor mais frequente na cavidade oral dos cães, né? Depois a gente tem, como segundo diagnóstico diferencial mais comum, o carcinoma de células escamosas nos cães, seguido do fibrosarcoma. Nos gatos, o tipo mais comum é o carcinoma de células escamosas e depois o fibrosarcoma. Qualquer tipo de tumor pode aparecer na cavidade oral, esses são os mais comuns. Então, a gente pode atender outros tipos, como tumores benignos, até os épolis, sarcomas, qualquer tipo de sarcoma. Então, o osteosarcoma, como o Alex comentou aqui, o condrosarcoma, até tumores de células redondas, como o mastocitoma, linfoma, TVT, que não são localizações tão frequentes assim. Então, realmente, como diagnóstico diferencial, no cão, o primeiro tumor que a gente pensa é melanoma, e no gato, o carcinoma de células escamosas. O melanoma, ele é um tipo de neoplasia que se origina dos melanócitos, aquelas células que produzem, né, a melanina, né, dão pigmentação para o nosso corpo, né, para a nossa pele. Apesar de ser chamado de melanoma, se a gente pensar no sufixo oma, é um tumor maligno. Sempre melanoma ele é maligno e normalmente bastante agressivo. A gente pensa que sempre o melanoma vai ter uma coloração enegrecida por causa da pigmentação, mas nem sempre isso acontece. Então, 1/3 dos melanomas são amelânicos, não tem aquela coloração enegrecida. E por que eu falo isso? Que quando a gente atender um animal, então, se o tumor não tiver essa coloração enegrecida, a gente não vai descartar o melanoma. Ele pode ser um melanoma amelânico, e isso acontece em 1/3 dos casos, tá? E outra observação que eu faço aqui também é quando a gente biopsia esses tumores em cavidade oral dos cães, um que não seja enegrecido, por exemplo, e vem lá o laudo histopatológico como sarcoma indiferenciado, né, mostrando que não sabe a origem exata desse tumor. Nesse primeiro momento, a gente não pode ainda descartar um melanoma. Por quê? Porque, às vezes, o melanoma ele é tão indiferenciado, ele é tão diferente de um melanócito normal, que ele não lembra um melanócito. Ele tem uma característica um pouco mais mesenquimal, fusiforme, então pode ser confundido com um sarcoma. Nesses casos, a análise imunohistoquímica é muito importante. Tá? E é importante a gente diferenciar entre um sarcoma e melanoma, até para decidir qual tratamento vai ser mais adequado. Cirurgia com radioterapia, necessidade de quimioterapia. Então, é importante realmente a gente diferenciar entre sarcoma indiferenciado e um melanoma. Como que esse tumor ele se comporta? Então, com o melanoma, a gente tem 2 problemas. Ele é um tumor extremamente invasivo no local de origem, na boca, né? Muito, muito invasivo, adora infiltrar em osso, inclusive. E, além disso, dele ser extremamente infiltrativo, ele é altamente metastático. Então, em mais de 80% dos casos, a gente tem metástase para linfonodo regional e metástase à distância, principalmente para pulmões e até fígado, em algum momento após o diagnóstico, muitas vezes já no momento do diagnóstico. Tá? Então, 2 problemas com o melanoma. E é um tumor que ele é raro em gatos, mas quando aparece em cavidade oral de gatos, também tem esse comportamento muito agressivo. Então, aqui, só para exemplificar, né, vocês conseguem visualizar desse lado um melanoma amelânico, ele não é enegrecido, tá vendo? Então,
A gente poderia pensar em outro diagnóstico, mas a gente não pode descartar um melanoma só porque ele não tem essa coloração preta. Tá? E aqui o clássico melanoma, já com a coloração mais enegrecida. O carcinoma de células escamosas, então, é o tumor mais comum da cavidade oral dos felinos, e o segundo mais comum nos gatos. Existe um risco já associado de gatos que vivem em casas, em apartamentos, de pessoas que fumam com associação desse tipo de tumor. Então, gatos que vivem em casas de fumantes têm um risco relativo de 2 vezes mais de desenvolver o carcinoma de células escamosas do que gatos que não vivem em ambientes com fumantes, né? Por quê? Porque o tabaco ele leva a algumas mutações, principalmente no gene P53, que é um dos principais genes supressores tumorais, é conhecido como o guardião do nosso genoma. Então, sempre alertar, né, os proprietários que fumam, principalmente quando vocês fazem consultas de gatinhos filhotes ainda, sobre essa questão de não deixá-los expostos, né, ao cigarro, né, de maneira secundária. E como que se comporta o carcinoma de células escamosas? Na maior parte das vezes, esse é um problema local. A gente não pensa tanto em metástase, a gente tem que controlar esse tumor na boca, né? Só que o problema é que ele é extremamente invasivo, muito infiltrativo. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, o índice metastático ele é relativamente baixo, menos de 20% nos cães, né? Nos gatos é até desconhecido que muitas vezes não dá nem tempo da gente ter desenvolvimento de metástase de tão rápido que é esse tipo tumoral, né? A exceção do potencial metastático é quando a gente fala do carcinoma de células escamosas em tonsila nos cães. Esse, sim, além de invasivo, ele é muito metastático. Então, faz metástase em mais de 70% dos casos. Agora, tirando essa região de tonsila, o problema é local, não é a distância. Coloquei essa figura aqui só para exemplificar e para vocês não confundirem. Quando a gente fala carcinoma de células escamosas de cavidade oral em gatos, a gente está falando disso aqui. Tá? Em cavidade oral, tumor extremamente invasivo. A gente não está falando de carcinoma de células escamosas que dá em plano nasal, região de pina, de pele de gatos. É outro tipo de carcinoma de células escamosas. Então, aqui nesse caso dos gatinhos, essas alterações são causadas, na maior parte das vezes, pelo sol, né? Pela radiação solar. É diferente dessa em cavidade nasal, cavidade oral nos gatos. Tá? Então, um tumor muito, muito mais agressivo do que esse aqui que eu estou mostrando. Esse aqui, a gente, pegando em estágio inicial, na maior parte das vezes, a gente cura o paciente, ele não vai morrer disso. E esse aqui é um tumor extremamente agressivo e muito difícil de tratar, e na maior parte das vezes a gente não tem sucesso no tratamento, independente do que a gente faça. Aqui, 2 outros exemplos, então, de carcinoma de células escamosas. No gato, a gente está vendo região de maxila, já bastante avançado, né? E aqui no cão, aqui mandíbula, e aqui no cão, região de maxila, né? Já infiltrando cavidade nasal, inclusive, órbita. O cachorro ainda está com uma carinha boa, não sei nem por quê, porque está muito grande esse tumor, né? E não é nesse momento que a gente vai conseguir fazer um tratamento adequado para o nosso paciente. Aqui já está, nos 2 casos, bastante avançado, né? Um outro tumor bastante frequente em gatos e cães é o fibrosarcoma, né, que se origina do fibroblasto. E é um tumor que, assim como o carcinoma de células escamosas, tem um potencial metastático baixo. O nosso problema é o controle local, né? É a invasão ali na cavidade oral, né? Então, o ideal é a gente diagnosticar esses tumores em estágio inicial, quando existe ainda chance de fazer cirurgia, fazer radioterapia, que normalmente os pacientes não acabam vindo a óbito por metástase, mas sim a falta de controle na boca desse tumor, tá? Uma observação. Muitas vezes a gente encontra, por exemplo, um tumor desse tipo e a gente faz uma biópsia incisional, tá? E vem lá no histopatológico como fibroma, né? Que seria um tumor benigno dos fibroblastos. Aí você vai falar, então tudo bem, é um tumor benigno. Não, de maneira alguma. Desconfiem disso. Por quê? Existe o high-low fibrosarcoma, que é o fibrosarcoma que no histopatológico ele tem características benignas, ele não tem características de malignidade. No entanto, o comportamento dele é muito agressivo, é de um tumor maligno.
e a gente tem que tratar como tumor maligno. Então, se vocês fizeram a biópsia, deu como benigno, e não é erro do patologista, assim como o Alex comentou, o patologista ele descreve o que ele está vendo ali na lâmina, né? Mas ele engana a gente no histopatológico. Mas se vocês fazem a biópsia, dá como nódulo benigno, e o tumor está crescendo a cada segundo, isso não é benigno. Invadindo o osso, né, infiltrando cada dia mais, isso não é benigno. Então, tratem como tumor maligno, tá? Então, aqui 2 exemplos, aqui no gatinho em região de maxila, mais rostral, ainda pequeno, e aqui num cão, também em região de maxila, já com um tamanho um pouco maior. E o épolis é um outro tumor que pode acontecer em cavidade oral de cães, representa em torno de 25% de todas as neoplasias de cavidade oral no cão, mais raro em gatos, mas esse sim é um tumor benigno, tá? Ele é um tumor benigno e ele se origina da onde? Do ligamento periodontal do dente, comum encontrar em região próxima à gengiva, próxima aos dentes molares, e muitas vezes lembra uma hiperplasia de gengiva, tá? Existem 2 tipos, então tem o ameloblastoma acantomatoso e o fibroma odontogênico periférico. Ambos são tumores benignos. No entanto, o ameloblastoma, ele, apesar de ser benigno, ele infiltra osso, ele é invasivo. Então, a gente precisa planejar uma cirurgia, por exemplo, com margens, incluindo o tecido ósseo. Enquanto que o fibroma odontogênico periférico, ele já é um tumor mais superficial, né? Se comporta de maneira mais benigna, realmente não precisa de tanta margem, é um tratamento mais superficial mesmo. Então, aqui um exemplo, essa foto eu peguei de livro, mas vocês estão vendo que lembra realmente uma hiperplasia de gengiva. Esse aqui é um fibroma odontogênico periférico, não é aquele o ameloblastoma. Bom, e como que esses tumores se manifestam? Então, de diversas maneiras, o proprietário pode apresentar os sinais clínicos para você do cão ou do gato deles. Muitas vezes, eles não visualizam a massa, nos casos onde essas formações ainda são pequenas, ou estão em regiões mais caudais da boca, né? Mas eles podem comentar, o animal tem bastante halitose, está salivando bastante, está um pouco mais complicado conseguir comer ração seca, prefere comida mais amolecida, comida caseira, ou mesmo uma ração úmida, ou em alguns casos o proprietário visualiza a massa mesmo e leva no veterinário por causa disso, né? E dependendo do estágio, muitas vezes o animal já tem uma perda de peso importante, muita dor à palpação na região, ele evita, não deixa que ninguém mexa em região de cavidade oral, principalmente quando tem invasão óssea, podendo ter até fratura patológica, então bastante dor. E muitas vezes até o proprietário consegue já visualizar aumento de linfonodo regional. No exame físico, né, na verdade, assim, sempre que a gente atende um paciente com uma formação em cavidade oral, quais seriam os nossos passos? O que a gente deve fazer? A gente tem que estadiar esse paciente para a gente determinar a extensão da doença, tanto no local primário, também se tem metástase à distância, para a gente determinar o quê? Qual que é o prognóstico desse paciente e determinar o tratamento do nosso cão ou do nosso gato com a formação em cavidade oral. Primeira coisa que a gente vai fazer é um exame físico detalhado, não pular o exame físico. E para avaliar a cavidade oral, né, de cão, principalmente de gato, mesmo que eles sejam bonzinhos, muitas vezes a gente precisa fazer sedação ou até uma anestesia para ter uma boa visualização da região, tá? E para ver exatamente a extensão dessa massa, onde ela se origina, qual que é o tamanho, para planejar qual que é o tratamento desse animal. E não esquecer também de palpar os linfonodos regionais nesse momento, avaliar tanto a consistência, se está aderido, o tamanho do linfonodo, né? E a gente pode e deve utilizar exames complementares para a gente ter um pouco mais de informação sobre o nosso tumor primário ainda. A gente pode começar, por exemplo, com um raio-x de crânio, né? Lembrar que o raio-x de crânio ele representa um método de triagem para a gente avaliar cavidade oral, né? Então, por exemplo, quando a gente tem muita lise óssea ou uma lesão mais osteoproliferativa, o raio-x ele consegue detectar isso. Então, precisa ter pelo menos 40% de acometimento ósseo para o raio-x de crânio detectar. Então, muita coisa passa desapercebida. Então, um exame de triagem. Estou suspeitando que está invadindo alguma região óssea, vamos fazer um raio-x. Mas não é o exame de eleição para a cavidade oral, para a gente avaliar o tumor. O exame de eleição seria a tomografia computadorizada.
O animal vai estar anestesiado e a gente vai ver com os cortes exatamente onde o tumor começa, onde ele termina, o quanto a gente tem de acometimento ósseo e, principalmente, a infiltração em outras regiões adjacentes que o raio-x não consegue falar direito para a gente, né? Então, cavidade nasal, às vezes região de órbita, isso o raio-x passa muitas vezes desapercebido. Então, é de extrema importância que a gente complemente com uma tomografia de crânio para ter uma informação mais precisa sobre esse tumor primário, né? E, além disso, o que eu costumo fazer no momento da tomografia, já aproveitar para a gente ter o diagnóstico, então a gente está lidando com um tumor em cavidade oral, já aproveitar e fazer uma biópsia incisional, tirar um pedacinho. Já vai anestesiar, vai fazer a tomografia, que normalmente demora em torno de 5 a 7 dias para ter o laudo final, né? Enquanto isso, quando sair o resultado da tomo, a gente já tem, inclusive, o nosso diagnóstico histopatológico, para a gente, mais uma vez, falar com o proprietário, né, com mais precisão sobre a doença, passar o prognóstico e determinar o protocolo de tratamento mais adequado também. Tá? Então, normalmente, eu já faço isso. Faço a tomo combinada com biópsia incisional. Tá? Então, aqui só comentando daqueles detalhes que eu falei com vocês sobre a radiografia de cavidade oral. Então, aqui mostrando, né, um exemplo, vocês estão vendo aqui o tumor já em maxila, né? Aparentemente não está tão grande, mas a hora que a gente faz o raio-x, já tem aqueles dentes voadores, tem bastante lise óssea. Então, já mostrando assim, que a gente está vendo ali externamente é só a ponta do iceberg, tem muito mais infiltrado. Imagina fazendo uma tomo nesse caso. Né? E mostro aqui esse trabalho que é bastante interessante, no qual eles analisaram 21 cães com neoplasia em cavidade oral, né, em região de maxila. E para todos esses cães foi realizado um raio-x de crânio e uma tomografia de crânio também. E o que eles viram? Que somente 80% dos cães tinham acometimento ósseo, enquanto que 95% no raio-x, enquanto 95% dos cães que fizeram a tomografia já tinham acometimento ósseo. Ou seja, se a gente fosse depender só do raio-x, 15% desses animais passariam sem ter infiltração óssea, enquanto eles realmente teriam. Tá? E quando foi analisada nesse mesmo estudo a presença de invasão em outras estruturas, invasão do tumor em outras estruturas adjacentes, cavidade nasal, seio frontal, órbita, orofaringe, o raio-x mostrou somente 30% de invasão nessas estruturas no raio-x, enquanto que a tomografia a gente teve 90% de invasão nessas estruturas adjacentes, mostrando quanto o raio-x de crânio ele não informa a gente sobre a invasão do tumor primário. Por isso, a real importância da gente complementar com uma tomografia para planejar exatamente o que a gente vai fazer com o nosso paciente. Tá? Então, aqui, um caso de um tumor também em maxila, externamente é pequenininho, não é? Deve ter o quê? 3 centímetros aqui. Quando a gente vai fazer a tomo, é um tumor gigantesco, né? Um tumor que pega toda a parte da maxila aqui, ele já infiltra a cavidade nasal, já quer causar lise em septo nasal e progredir para o lado contralateral, invade órbita, né? Então, é um tumor muito maior do que ele realmente aparece. O que a gente vê aí é a ponta do iceberg. Adianta remover isso aqui cirurgicamente? Não, só se for para uma biópsia mesmo. O tratamento, provavelmente, nesse caso, é radioterápico. Tá? Então, só para vocês verem que, às vezes, parece pequenininho, mas o que tem mais lá para dentro é muito pior. Né? Ainda no nosso diagnóstico e estadiamento, nunca esquecer dos linfonodos sentinelas, os linfonodos regionais. O que são os linfonodos sentinelas? São os linfonodos que drenam, são os primeiros linfonodos que drenam a formação. Tá? Então, prestar atenção em cavidade oral, principalmente linfonodo mandibular, retrofaríngeo, que o retrofaríngeo muita gente não consegue, normalmente a gente não consegue palpar no exame físico, mas na tomografia, por exemplo, a gente consegue visualizar. Tá? E não esquecer que, nesse caso, o tamanho não necessariamente representa a ausência de metástase. Então, muitas vezes a gente faz o exame físico, o tamanho do linfonodo está normal, a consistência, a aderência, tudo bonitinho, e ele tem metástase. Então, esse trabalho da William é bem interessante, que ela notou nesse trabalho, né? Que em torno de 50% dos animais que tinha
que tinham aumento de linfonodo no exame físico, no momento da consulta, eles tinham linfonodos no histopatológico compatíveis com processo reativo, eram negativos para metástase. Agora, os cães que realmente tinham metástase para linfonodo sentinela, né, que foram em torno de 40%, tinham os linfonodos com palpação normal. Então, mostrando a importância de, além da gente fazer essa palpação no exame físico, não descartar a presença de metástase, porque na palpação está tudo ok. Então, o ideal é também remover esse linfonodo sentinela no momento do procedimento cirúrgico ou até no momento da biópsia incisional. Quando vai fazer, por exemplo, a tomografia, já faz a biópsia, aproveita e tira o linfonodo sentinela também. Vocês podem perguntar para mim, Karen, mas vai tirar o linfonodo, às vezes nem tem metástase. Por que você não faz, por exemplo, uma citologia de linfonodo? É muito mais simples, relativamente mais barato, né? A gente pode fazer também. Qual que é o problema? Muitas vezes a metástase ela não é difusa pelo linfonodo, ela é focal. Quando ela é difusa, a gente coloca uma agulha ali, provavelmente a gente vai conseguir detectar que ele é metastático pela citologia. Agora, se for uma metástase focal no linfonodo, imagina, só um pedacinho do linfonodo está acometido. A hora que você coloca a agulha, pode ser que você não pegue essa porção acometida, afetada. E aí você vai ter um falso diagnóstico de ausência de metástase. Você vai falar, é linfonodo negativo, sendo que é um falso negativo. Por isso que, assim, a gente não descarta a presença de metástase pela citologia, porque pode ser um processo focal e não difuso. Então, sempre realizar a retirada do linfonodo, tá? E não é fazer uma biópsia incisional do linfonodo, é tirar o linfonodo inteiro, porque senão a gente entra no mesmo problema que a gente teria só com a citologia. Olha esse exemplo que é interessante. Então, esse é um cão que ele foi atendido por colega e tinha sido operado, né? Foi realizada a mandibulectomia correta, mas no momento da cirurgia não foi realizada a linfadenectomia regional, né? E quando esse paciente ele foi encaminhado, ele já tinha desenvolvido metástase para os linfonodos mandibulares. Só que nesse momento da consulta, eles já estavam muito grandes, vocês conseguem ver o tamanho aqui, bastante aumentados, aderidos, firmes, e o animal já tinha dor no local, e para a retirada desses linfonodos, né, ele acabou tendo algum comprometimento, né? Então vocês estão vendo que ele desenvolveu síndrome de Horners ali. Então, aqui é só para exemplificar que o ideal é tirar ainda quando a gente não está nesse estágio, já que a gente consegue palpar o linfonodo. Já tira no momento da cirurgia, e se for linfonodo negativo, ótimo, melhor para o animal. E a gente já tem essa informação sobre o prognóstico um pouquinho melhor também, quando não tem metástase em linfonodo, que a gente pode também conversar com o proprietário. Bom, chegando no tratamento. Qual que é o tratamento das formações em cavidade oral? Então, a gente tem o tratamento local, ou seja, como que a gente vai tratar esse tumor na região da boca, e o tratamento sistêmico para aqueles tumores que têm um potencial metastático. Alguns não têm e a gente não precisa fazer terapia sistêmica, né? Outros, como o melanoma, é um tumor que, além de ser invasivo, ele é metastático, até teria indicação de fazer uma terapia sistêmica para tentar conter o desenvolvimento de metástase. Eu vou falar com vocês sobre isso mais um pouquinho. Sobre terapia local, a gente tem algumas possibilidades, né? Então, o tratamento cirúrgico, que é o mais indicado na maior parte das vezes, o tratamento de cirurgia combinada com radioterapia, para aqueles casos que a gente teve margens incompletas no procedimento cirúrgico, o tratamento radioterápico utilizado como tratamento único, isolado, e aí tem dois métodos que a gente pode usar, o definitivo, como a gente conversou antes aqui, o Alex comentou, que é aquele cura entre aspas, né? E o tratamento paliativo, quando a gente quer amenizar a dor, né, qualidade de vida, mas aceitar que a doença vai continuar crescendo ali em região de boca. Existem outros tratamentos disponíveis para formações em cavidade oral, como eletroquímio, criocirurgia, mas não é o foco aqui do que eu vou comentar hoje. Então, a gente vai conversar mais sobre cirurgia e radioterapia, e até um pouco de terapia sistêmica, né? Então, a cirurgia, podendo fazer o tratamento cirúrgico para as neoplasias de cavidade oral, é o tratamento de eleição. É a maior chance que a gente tem de controlar esse tumor ali no local de origem. Nossa maior chance de cura, entre aspas, né, de prolongar a vida do paciente é fazendo um tratamento cirúrgico adequado.
né? E aí, a possibilidade da gente ter uma cirurgia feita de maneira adequada vai depender muito do tamanho do tumor, do estágio do tumor e da localização. Então, obviamente, tumores mais extensos, infiltrativos, a cirurgia, como eu mostrei em alguns slides antes, não tem papel nenhum, né? A gente vai tirar o topo do iceberg, é melhor nem fazer, não adianta. Tá? E quando a gente fala cirurgia de cavidade oral é cirurgia com margens amplas. Tá? A gente precisa de margem limpa ao redor desse tumor. E quando eu comento em margem, isso inclui osso. Tá? Então, para a cavidade oral, formação em cavidade oral, sempre incluir margens ósseas. A gente tem que tirar pelo menos 2 centímetros, né, caudal e cranial em relação ao tumor. Caso contrário, o que acontece? Essa massa ela recidiva, e muitas vezes recidiva bem cedo após o tratamento cirúrgico. E aí tem as mais diversas técnicas, né, cirúrgicas, dependendo da localização e do tamanho do tumor. Então, mandibuleque, maxileque, orbitectomia, e sempre não esquecer de fazer a linfadenectomia regional. Tá? Aqui é um desenho que eu fiz, ficou meio feio, mas é para mostrar que é o tumor, né? Então, esse com cara feinho é o nosso tumor, e aqui seria a cavidade oral representando margens. Então, vamos imaginar assim, está aqui nossa formação na cavidade oral. Eu tenho 2 centímetros cranial e 2 centímetros caudal de margem, incluindo osso, ótimo, cirurgia é nosso tratamento de eleição, a gente vai mandar esse histopatológico para ser avaliado em questões de margem, conseguimos a margem, ótimo, tratamento local provavelmente a gente conseguiu fazer de maneira adequada. Agora, numa outra situação, a gente tem o nosso tumorzão ali em cavidade oral, mas eu não tenho esses 2 centímetros, né, nem cranial e nem caudal, ou está muito próximo, você até consegue tirar o tumor inteiro, mas está muito, a gente não tem 2 centímetros, nesse caso, o tratamento cirúrgico sozinho não é adequado, a gente precisa pensar em outro tipo de terapia depois da cirurgia, por exemplo, a radioterapia. Tá? E em casos onde a gente vê que é um tumor gigantesco, né, que a cirurgia não vai ter benefício algum, nesse caso, iria direto para a radioterapia, nem passaria pelo procedimento cirúrgico. Tá? Então, aqui eu peguei de livro, então, só para mostrar, né, as diferentes técnicas cirúrgicas que estão disponíveis hoje em dia, e como eu falei anteriormente, depende da localização e da extensão do tumor. Tá localizado na região mais rostral de mandíbula, pequenininho, talvez uma mandibulectomia unilateral rostral resolva o nosso problema. Não, já é um tumor maior, bem invasivo, né? Talvez a gente precise de tirar um lado inteiro da mandíbula, ou até a mandíbula inteira. Né? Então, não adianta a gente economizar na cirurgia. Se o animal precisa de uma cirurgia mais extensa, a gente tem que fazer essa cirurgia extensa. Ou alertar o proprietário que isso vai recidivar e que não vai adiantar fazer cirurgia. Né? Vai só perder tempo, dinheiro e, literalmente, causar dor para o paciente. Né? Porque o tumor ele recidiva e recidiva rápido. E tem também as técnicas para as maxilectomias, novamente de acordo com o tamanho do tumor e localização. Tá? Então, aqui um exemplo de um gatinho que tinha uma formação, ele tinha um fibrosarcoma em região rostral de maxila, ainda relativamente pequeno. Né? E para gato, a gente tem um outro problema em relação aos cães. Né? A técnica cirúrgica no gato ela é possível da mesma maneira que ela é possível para os cães. Mas a gente sabe que o gato ele tem um comportamento bem diferenciado. Então, as cirurgias mais agressivas que a gente faz nos cães, muitas vezes os felinos não toleram. Lembrar que os gatinhos gostam de se limpar, né? Eles não gostam de ter grandes manipulações. Então, é possível fazer uma mandibuleque total num gato? Claro que é, mas muitas vezes ele não tem qualidade de vida. Então, essa conversa tem que ser realizada com o proprietário, né? Então, quando é pequeno e rostral, como nesse caso, muitas vezes eles toleram bem e a gente consegue fazer. Tá? Então, aqui mostrando a retirada do linfonodo, que é importante. E lembrar sempre que a gente tira o linfonodo antes de tocar em cavidade oral com a formação. Né? Por quê? Porque tudo que toca tumor está contaminado. Então, se a gente for na boca, mexer lá, retirar o tumor e depois for retirar o linfonodo, né, a pele, a musculatura e o próprio linfonodo vão ficar acometidos. Então, a gente mexe no linfonodo primeiro e depois vai para a cavidade oral, para não ter essa contaminação. Isso é muito importante. Ou troca de material cirúrgico, mas tudo, inclusive luva, mas é mais fácil começar pelo linfonodo.
né? Então, aqui já mostrando no pós-operatório, no imediato, né? Aqui o gatinho, e aqui para vocês verem aonde que está exatamente depois da cirurgia, né? E esse gatinho ficou bem. Aqui um outro caso, então, de uma poodle, que já tinha um melanoma amelânico, ó, vocês estão vendo, ele não é enegrecido, que já pegava toda, praticamente a mandíbula dessa cadelinha, da porção lateral direita. E vocês conseguem, não sei se dá para visualizar, não tem linfonodo aumentado, tá? Ó, ele não está aumentado no exame físico, ele palpa normalmente. E aí foi realizada a cirurgia, né? Foi feita a mandibulectomia unilateral, e aí, no momento da cirurgia, foi retirado o linfonodo, foi enviado para o histopatológico, e aí o que vocês conseguem ver? Que é essa imagem aqui. Isso aqui, ó, é linfonodo normal. Tá? E aqui na flechinha vermelha, a gente está vendo infiltração desse tecido linfóide com outro tipo de tecido, que no caso é o melanoma. Então, mostrando já acometimento do linfonodo por metástase do melanoma, que já indica um prognóstico pior. E se a gente não tirasse esse linfonodo, provavelmente a gente nem comentaria que ele teria metástase já para linfonodo regional. Então, a importância, aí, mais uma vez, de fazer a linfadenectomia. Aqui é um outro caso desse boxer, a gente consegue ver que ele tem esse tumor em região de maxila, até que, né, não parece tão grande assim se a gente for pensar no exame físico, mas lembrar que é um fibrosarcoma, nesse caso, é extremamente infiltrativo, né? Então, a gente precisaria de pelo menos, né, 2 centímetros. Para sarcoma, às vezes a gente precisa de mais, conseguindo pelo menos de 3 a 5 seria o ideal, mas é complicado aqui, a não ser que seja retirado literalmente o focinho, que é uma cirurgia agressiva, normalmente os proprietários não topam isso, né? Então, foi realizada a cirurgia, aqui, ó, o tamanho do linfonodo já aumentado, ele tinha metástase, tá? Aqui no pós-operatório imediato. Só que o que acontece? Esse cachorro não teve margens amplas, tá? Ele teve margens exíguas no histopatológico. É um fibrosarcoma, que a gente sabe que é muito infiltrativo e invasivo. Ele necessitaria de um tratamento adjuvante local depois da cirurgia. Eu não lembro agora se, na verdade, a rádio... Acho que a rádio nem tinha aqui no Brasil ainda, Natália, já faz um tempo esse caso. E também não sei se o proprietário, na época, tinha condições financeiras de passar por radioterapia. Mas ele passou só por cirurgia. E olha ali o que aconteceu. Teve recidiva 5 meses após a realização da maxilectomia. E vocês veem que foi uma recidiva relativamente rápida. E olha o tamanho da infiltração do tumor. Então, a gente consegue ver que, na verdade, é praticamente só massa, né? Então, aqui já começando a invadir cavidade nasal, pegando toda a lateral de uma cavidade nasal, já indo para o outro lado, pegando região maxilozigomática. Então, extremamente invasivo esse tumor, né? Nesse caso, recidivou. O que a gente poderia fazer? O prognóstico é péssimo, né? Está muito grande a massa, muito extensa, muito infiltrativa. Mas vamos supor que, nesse momento, o proprietário, chegou a Natália aqui com a rádio, o proprietário quer tentar, ele está já sabendo que o prognóstico é ruim, mas ele está disposto a tentar. Seria passar por uma radioterapia, né? Mas, assim, o prognóstico já é diferente, né, de iniciar uma radioterapia nesse cenário e uma radioterapia com uma massa desse tamanho. São prognósticos diferentes. Não é que não dá para fazer, dá, mas o controle do tumor vai ser bem pior dessa maneira. Tá? E a radioterapia como modalidade única para aqueles casos inoperáveis, né? A gente pode utilizar com o intuito definitivo, que é aquele que a gente vai fazer o maior número de tratamentos para controlar o tumor por o maior tempo possível. Então, a gente quer tentar evitar que ele cresça, quer diminuir o tamanho desse tumor, ou como terapia paliativa, que aí o intuito é só controlar dor, melhorar a qualidade de vida e aceitar que a doença vai continuar progredindo, né? E adjuvante é nesses casos que eu comentei como anterior, que a gente operou, não tem doença evidente, é só doença oculta, e a gente vai irradiar essas células que sobraram na periferia. Tá?
Quanto à radioterapia, então eu estou falando aqui dos principais tumores em cavidade oral. Tem os tumores que são considerados radiosensíveis e os tumores que são considerados radioresistentes. Ser radioresistente não significa que a gente não possa irradiar o tumor. Sim, podemos fazer a radioterapia. A única questão é que normalmente a gente não tem uma resposta tão boa em termos de redução do tumor, por exemplo, e até de controle local do crescimento desse tumor após a terapia. Então, para citar tumores radiosensíveis, melanoma é um que responde muito bem, o ameloblastoma cantomatoso também, linfoma principalmente, né? Então, no início do tratamento, na primeira semana, ele praticamente tem uma resposta completa com a radioterapia, muito radiosensível, e tem os tumores mais radioresistentes, principalmente carcinoma de células escamosas nos gatos, que é muito difícil de tratar, ele até responde, mas ele recidiva muito rápido, e os fibrosarcomas, de uma maneira geral, são bem difíceis de tratar, que eles são mais resistentes, né? Os tratamentos os protocolos de radioterapia que estão disponíveis hoje vão depender de alguns fatores, e quem decide é o radioterapeuta. Então, no nosso caso aqui, é a Natália, mas ela vai avaliar de acordo com 3 fatores. O tipo histológico do tumor, então, como eu comentei com vocês, é um tumor radioresistente ou é um tumor radiosensível, né? Ela vai ver exatamente qual a dose, ela precisa de uma dose maior para aquele tumor ou uma dose menor por fração, tá? Então, isso influencia. Então, o tipo histológico do tumor, onde ele está localizado. Por quê? Porque, dependendo da localização, o que acontece? A hora que a Natália for fazer a radioterapia, ela vai falar, ele tá num local muito complicado, que vai pegar, por exemplo, medula, que é muito sensível à radioterapia, ou a gente não quer ter muito efeito colateral, por exemplo, em região de olho. Então, ela tem que tomar um pouco de cuidado em relação às regiões adjacentes, e é isso que vai definir também o tipo de protocolo utilizado e a intenção da terapia. É uma terapia paliativa ou uma terapia definitiva, né? E aí tem diversos protocolos na literatura, eu nem vou entrar em detalhe com vocês sobre isso, mas só para vocês conhecerem que tem muito protocolo já disponível e vai depender desses 3 fatores principalmente, tá? Quando a gente faz a radioterapia definitiva, né, que é aquela que a gente tem a intenção de controlar o tumor no local primário por o maior tempo possível, é esperado que ocorram efeitos adversos, tá? Não é erro de técnica, isso é esperado, faz parte do tratamento, né? E a gente tem que conversar isso com o proprietário. A gente tem os efeitos imediatos e os tardios. Então, os imediatos são aqueles efeitos que vão ocorrer nos tecidos que têm uma multiplicação muito rápida. Então, pele, mucosa, córnea, medula óssea, esses tecidos vão sofrer esse efeito da radioterapia quando eles estão sendo irradiados, tá? E, normalmente, esses efeitos eles acontecem já nos primeiros dias, após o início da radioterapia, ou após algumas semanas de término. A parte boa é que eles são autolimitantes. Normalmente, o animal não fica com isso de maneira reversível. O mais importante desses efeitos colaterais, então, quando a gente pensa, né, nas alterações em pele, descamação seca, descamação úmida, mucosite, é o animal não mexer naquela região, não pode coçar, tem que colocar colar, tratar com analgésicos, porque dói, mas isso tudo é reversível, tá? Isso vai passar, mas é esperado que tenha, não é erro de técnica, faz parte do tratamento. E tem os efeitos adversos tardios, né? Que esses vão acontecer só em tecidos de proliferação lenta. Mas o que acontece? O problema dos efeitos adversos tardios é que eles não são reversíveis. Uma vez tendo ocorrido, isso não se resolve. E a gente não quer que tenha, né? Normalmente acontece meses, mais de 6 meses a anos após o tratamento radioterápico, e o radioterapeuta ele vai fazer um planejamento para que menos de 5% dos tecidos desenvolvam isso. Então, assim, é muito mais raro que ocorra e está dentro do planejamento também, tá? E aí os tecidos envolvidos poderiam ser osso, sistema nervoso central, tecido conjuntivo, musculatura. Então, como problemas, a gente poderia ter necrose óssea, osteopenia, catarata, por exemplo, seria um tipo de efeito tardio, que não é reversível, a não ser que seja operado, e até o desenvolvimento de outros tipos de tumores induzidos pela radioterapia, né? A incidência é baixa de
3% a 18%, e normalmente demora anos. Na nossa realidade, como a gente, na maior parte das vezes, acaba atendendo animais mais velhos, idosos, a gente não chega a ver o desenvolvimento de outros tipos de tumores secundários à radioterapia. Na medicina humana, a gente vê mais. Agora, vamos imaginar que vocês atenderam, por exemplo, um cãozinho mais jovem, né, 2, 3 anos, que desenvolveu um ameloblastoma acantomatoso, né, com 2, 3 anos. Eu já atendi um caso assim, fez radioterapia, né, e 7 anos depois, exatamente no mesmo local onde ele foi irradiado, ele desenvolveu um outro tipo de tumor, que na maior parte das vezes é sarcoma. Isso pode acontecer, tá? É pela a radiação ionizante ali, tá? Mas normalmente na nossa realidade a gente não tem isso, porque a maior parte dos nossos pacientes não tem tempo de desenvolver um tumor secundário. Falando sobre os efeitos adversos imediatos, então aqui é um pacientezinho, ó, vocês estão vendo que tem um tumor aqui em região de mucosa, né? E ele iniciou o tratamento radioterápico, e aí normalmente já na primeira semana, segunda semana, ele começa a desenvolver essa mucosite, que é essa inflamação da mucosa oral, né? Fica com esse tecido bastante brilhante, inflamadinho, eritematoso, isso dói bastante, então a gente precisa controlar com bastante analgésico, e pode evoluir para uma infecção bacteriana, por exemplo, secundária. Lembra que a boca é muito contaminada, então por isso a importância de, quando a gente faz a radioterapia, principalmente de cavidade oral, fazer um tratamento periodontal prévio para tentar evitar essa infecção bacteriana secundária, que complica mais o tratamento desses efeitos adversos, né? E pode ter também, tá vendo, já início de uma descamação úmida aqui na pele, isso causa bastante dor, né? E aqui já no término do tratamento, 3 semanas depois de finalizar, que já tem aquela alopecia, tem hiperpigmentação, muitas vezes o pelo volta a crescer, em outras não, fica com essa aparência mesmo, tá? E aqui um exemplo dos gatinhos, então vocês estão vendo aqui que ele já tinha, aqui aparentemente parecia um tumor pequeno, né, mas ele já era bem mais infiltrativo, pegava a região de cavidade nasal também, e ele foi irradiado. Esse aqui, esse, agora esse gatinho é um outro, eu coloquei só para exemplificar o seguinte, que o gato, ele é um pouco diferente em termos de efeito colateral da radioterapia, ele não tem tanta essa descamação úmida que o cão tem. Ele tem mais uma descamação seca, ele não tem tanta dor na pele, por exemplo, nem tanta mucosite em relação ao cão. Mas o gato, lembrar do quê? Ele é um animal que sofre com qualquer tipo de mudança no ambiente dele, na rotina, né? Então, muitas vezes, por ter que fazer radioterapia, ser anestesiado, dependendo do protocolo, diariamente, ele para de comer. Então, algo que eu comento com o proprietário é sempre, já ter em mente que existe a possibilidade da gente ter que colocar um tubo esofágico durante o tratamento, tá? E não necessariamente é dor, mas facilita também a administração das medicações, mas para continuar alimentando o gatinho mesmo, porque mudou o ambiente, eles sentem, né? E aqui, ó, que interessante essa foto aqui, né? Ele após o tratamento, a gente consegue saber exatamente onde ele foi, ó, irradiado, né? Isso aqui chama leucotríquea, muda a coloração do pelo. Isso é um efeito adverso tardio, não muda. Mas isso aqui é insignificante para o paciente, né? É só estética mesmo. Mas a gente sabe exatamente onde ele foi irradiado, né? Aqui é um caso aqui do Pet Care, que eu atendi inicialmente, e a Natália fez o tratamento radioterápico, e depois o Alex estava acompanhando, né, Alex? A gente até estava comentando sobre ela outro dia. E essa cachorrinha, ela foi encaminhada para mim e estava com um tumor enorme, né, em região de maxila, então já bastante externo, e a gente consegue ver que ele já tem até aumento aqui em região de cavidade nasal, e já tinha vindo com o diagnóstico histopatológico. Esse caso era sarcoma indiferenciado, se eu não me engano, a gente fez imunohistoquímica e fechou como melanoma, então foi diagnosticado como melanoma. Já no exame físico, a gente olha isso e vê cirúrgico isso aqui de maneira alguma, né? Então, não adianta tirar um pedacinho desse tumor. É perda de tempo, perda de dinheiro. Não adianta, né? Foi realizada a tomografia, olha o tamanho dessa massa, né? Então, a gente consegue ver que ela pega praticamente toda a região de maxila, né? Olha o tamanho, o tanto de lise óssea que a gente tem, invade cavidade nasal, né? Bastante externa, olha aqui, já começa a ir para o outro lado também, né? Da cavidade. Então, assim, um tumor bastante extenso. Então, cirurgia, o papel da cirurgia aí é zero, né? Não tem por que ser feita uma cirurgia aí. Ah, vou tirar um pedacinho. Não precisa, não precisa. Aí
a cirurgia é uma biópsia incisional para a gente saber com o que está lidando, tá? E, às vezes, os proprietários ficam muito ansiosos. Tem que tirar isso daí, tem que tirar, mas você vai, são relutantes para fazer uma biópsia incisional, porque eles acham que eles estão perdendo tempo. Na verdade, não está perdendo tempo. Na verdade, você está ganhando tempo para saber qual é a terapia exata para o paciente. Tem que explicar isso muito direitinho para o proprietário. E eles são bem relutantes à biópsia incisional. Então, aqui, a cachorrinha sendo tratada. Então, aqui no início do tratamento, ela fez um tratamento que é o 6x6, então foram 6 sessões, 6 frações de 6 Gray, uma vez por semana. Foi uma vez por semana, né, Natália? Uma vez por semana. Então, aqui na primeira sessão, o tumor, né? Aqui a gente já tem na segunda, mostrando a diminuição do tamanho do tumor, isso só com radioterapia, tá, gente? Né? Aqui já foi na terceira sessão, metade do tratamento, e com certeza ela já tinha uma melhor qualidade de vida aí para aprender o alimento, conseguir comer alimentos sólidos, né? Diminuição de dor. Aqui já praticamente desapareceu em região mais externa, e aqui a gente está vendo que na última sessão já praticamente não tinha nada, né? Isso externo, né? Mas vocês vão ver que aqui, ó, quando ela foi feita a fotinho dela da parte mais externa, lembra que ela tinha já uma formação aqui em cavidade nasal, um aumento de volume? Ela já não tem mais, então regrediu. Eu acho que ela estava para refazer a tomografia para a gente avaliar, né? Se ainda está respondendo à terapia, se o tumor ainda não recidivou. Acredito que não, senão a proprietária já teria voltado. Normalmente, a radioterapia para o melanoma, ela funciona muito bem, consegue controlar por um bom tempo. Então, é uma opção muito interessante, principalmente para aqueles casos onde a gente não tem opção cirúrgica, tá? Aqui é um outro caso, um caso de um paciente com fibrosarcoma que eu atendi durante a minha residência. Olha o tamanho desse tumor, né? Ele é gigantesco, então a gente já vê ele pegando toda a lateral aqui de maxila, arco zigomático, né, já querendo infiltrar região de órbita. Esse pacientezinho, ele, quando foi para a consulta, ele estava muito agressivo, ele não deixava ninguém encostar na região, nem mesmo os donos, ele tentava morder os donos, porque ele tinha muita dor na manipulação, e como pegou a articulação temporomandibular, ele já não conseguia nem abrir a boca para se alimentar, né, de tamanha invasão desse tumor. Então, nesse caso, foi realizado a biópsia, para a gente saber com o que estava lidando, incisional. De novo, não adianta a gente fazer cirurgia, a cirurgia não é a opção, ele pega metade da face do cão, né, e ele foi encaminhado para tratamento radioterápico definitivo. Vamos curar esse paciente com a radioterapia? Não. A intenção dessa radioterapia é a gente prolongar a vida desse paciente por o maior tempo possível, com qualidade, né? E foi o que foi feito. Então, a gente consegue ver aqui, foi o término da radioterapia, já tinha acho que 1 mês ou 2 meses pós-rádio. O tumor teve uma resposta objetiva aí de em torno de 50%, ele diminuiu muito. O animal voltou a se alimentar, voltou a ser bonzinho, não mordia mais os donos e viveu tranquilamente por mais 1 ano e meio. Né? Então, 1 ano e meio depois da radioterapia, esse tumor ele recidivou e começou a crescer muito rapidamente, e os proprietários, nesse momento, elegeram por fazer eutanásia. Mas, durante 1 ano e meio pós-rádio, ele viveu muito bem. Então, o nosso objetivo foi esse, dar qualidade de vida e prolongar a vida dele. Conseguimos por 1 ano e meio, mas não curamos o paciente. Tá? Mas foi feito um tratamento definitivo com a radioterapia nesse caso. Né? Aqui, para mostrar um exemplo de radioterapia adjuvante, utilizada após a cirurgia. Então, era um melanoma, eu tenho raio-x só para mostrar. Vocês estão vendo que pelo raio-x não tem tanta invasão óssea, mas lembra do que eu falei, né? A gente só vai visualizar a invasão óssea no raio-x quando já tem pelo menos 40% de osso acometido. Né? Foi realizada a retirada parcial aí da maxila, né? E esse animal, eu não tenho fotos de rádio, porque ele acabou não fazendo radioterapia. Foi indicado, mas ele não fez. Nesse caso, como a gente não teve margens amplas, o indicado seria ele passar por uma radioterapia para tentar eliminar essas células que sobraram na periferia, tá? Para conseguir um controle local mais prolongado. O proprietário declinou a terapia, mas foi indicado, tá?
Bom, e terapia sistêmica? Para aqueles tumores que a gente tem um potencial metastático alto, por exemplo, o melanoma, teria indicação da gente tentar quimioterapia, né? Eu até indico, mas o problema é que o melanoma ele é extremamente resistente a muito do que a gente faz, principalmente a quimioterapia. Tá? Então, a gente tem trabalhos mostrando, por exemplo, que a maior parte dos quimioterápicos que a gente utiliza, os agentes platinados, então a carboplatina, por exemplo, tem uma resposta objetiva de em torno de 28%. O que significa falar quando a gente fala 28%? Eu tenho 28% de chance de que o paciente tenha uma diminuição do tumor, né, completa, ou seja, ele desaparece, ou parcial, pelo menos 30% a 50%. É uma resposta baixa. A gente fala normalmente que é uma resposta boa, a quimioterapia, acima de 40%. Se a gente pensar em cisplatina, que é um outro agente platinado, que a gente nem usa tanto mais na rotina, porque ele é muito nefrotóxico, precisa de uma infusão de 6 horas de quimioterapia, né, associado à piroxicam, tem uma resposta objetiva de 18%, ainda mais baixa, né? Então, é um pouco complicado a quimioterapia para o melanoma. Eu até indico, mas eu aviso o proprietário que a chance da gente conseguir prevenir uma metástase com a quimio é muito pequena, né? Tem uns trabalhos mais recentes mostrando o quê? Que a quimioterapia tem um papel no melanoma, mas mais de ajudar no controle local do que sistêmico. Então, por exemplo, nesses tumores, quando a gente não tem a possibilidade de fazer cirurgia, vai fazer radioterapia, você pode utilizar alguns dos quimioterápicos para potencializar a ação da radioterapia, ou mesmo associado à cirurgia, mas para tentar conseguir um controle local por um período mais longo. Mas o benefício para controle de metástase, infelizmente, é ineficaz, né? Não é muito eficaz. Isso acontece em ser humano também, tá? Não é só na espécie canina. A gente pode utilizar anti-inflamatório não esteroidal naqueles tumores que expressam a enzima COX-2. Quem são eles? Melanoma, expressa, tá? E o carcinoma de células escamosas, tanto nos cães como nos gatos. Então, a ação aqui não é um quimioterápico, mas é uma ação antineoplásica. O tumor expressa aquela molécula que pode ter relação com o desenvolvimento do tumor e a gente bloqueia utilizando um anti-inflamatório não esteroidal. Pode ser tentado também. Então, no exemplo, aqui um exemplo do carcinoma de células escamosas nos cães, tem alguns trabalhos mostrando que o piroxicam utilizado de maneira isolada naqueles cães que têm tumores inoperáveis teve uma resposta objetiva de 17%. É baixa? Com certeza é baixa, mas assim, esse tumor que reduziu só com piroxicam, só com um anti-inflamatório. Então, acho que vale a pena tentar, quando a gente está com um pouco de falta de opção de tratamento, principalmente para aqueles tumores inoperáveis, né? Ou quando o proprietário não tem condições financeiras de fazer um tratamento local mais adequado. Associação de agente platinado com o anti-inflamatório não esteroidal também, o piroxicam. Então, olha a resposta, né? Então, nesse trabalho aqui do grupo do DeVos, eles tiveram uma resposta objetiva, né, de 57%, né, quase 60%. É uma resposta importante isso, né? Era um grupo pequeno, foram 4 de 7 cães tiveram essa diminuição do tumor, mas mostra que realmente o anti-inflamatório não esteroidal pode ter um papel, sim, nesse tipo tumoral, né? E quando associado com a cisplatina, também teve um efeito de resposta tumoral importante, em torno de 56%, mas, como eu falei anteriormente, a cisplatina é muito complicada, é um quimioterápico que tem uma ação boa em diversos tumores, mas ele é uma droga muito nefrotóxica, causa muito vômito no animal, diminuição de qualidade de vida durante a aplicação. Então, a gente acaba substituindo pela carboplatina. E e é muito nefrotóxica também, tá? Mas é só para exemplificar. E a imunoterapia, né, que na verdade a gente pode utilizar vacinas terapêuticas, não é para prevenção do câncer, mas sim para tratamento do câncer em alguns tipos de tumores. Um dos tumores mais imunogênicos que tem uma resposta à imunoterapia é o melanoma, né? Então, existem já algumas vacinas disponíveis, tanto em fase de estudo, como, por exemplo, a vacina de células dendríticas nos cães, que atualmente está sendo feita pelo grupo da professora Cristina Massocco na USP, né? Ela pode fazer isso quando as pessoas têm um caso de melanoma sendo tratado. E tem já a vacina
que já foi licenciada, né, que é a ONCEPT nos Estados Unidos, pelo órgão regulatório deles, o FDA, que é uma vacina de DNA genogênico. Como que funciona isso? Na verdade, assim, eles pegam uma enzima humana, que é a tirosinase, que todo mundo tem, os cães têm, nós temos, mas eles pegam a dos humanos para causar uma reação mais importante no sistema imune do que do próprio animal, tá? E colocam num plasmídio que é simplesmente um vetor. E isso é colocado dentro por uma injeção, né? Uma vacina, colocado dentro da musculatura dos cães. E como você está dando direto, né, esse antígeno, teoricamente, que seria a tirosinase, que é uma enzima que faz a síntese de melanina, o que acontece? Vão lá as células apresentadoras de antígeno, mostram essa tirosinase para o sistema imune, que atraem, né, os linfócitos T citotóxicos, que são os principais combatentes aí do câncer, né, em relação ao sistema imune. Essa é a ideia. Essa vacina ela ainda não está disponível aqui no Brasil, eu tive oportunidade de utilizá-la, e assim, muita gente acha que isso é um milagre. Não é, gente, não é. Essa vacina é outro método de tratamento que está disponível, a do ONCEPT, né? Mas o que a gente vê é assim, que os primeiros trabalhos que foram liberados, eles falam que os animais tiveram um tempo de sobrevida muito superior aos controles históricos, pensando só cirurgia com químio, ou rádio com químio, ou só terapia local. E a gente sabe que o melanoma, na verdade, ele tem aquele comportamento que muitas vezes ele faz metástase logo de cara e muitas vezes ele faz metástase lá para frente. Então, a gente não sabe exatamente se a vacina, que nesse caso aumentou a sobrevida dos pacientes ou não, né? Então, vários pacientes que eu tive recidivaram durante o tratamento, inclusive com a vacina, mas é uma opção. Não estou falando que eu não gosto dela, estou só comentando que muitas vezes algumas pessoas falam para mim, se a gente tivesse essa vacina aqui, isso seria um milagre. Não é milagre. Infelizmente, não temos milagre nenhum, e não é porque a gente tem muitas drogas que a gente não consegue ainda aqui no Brasil, mas com certeza essa vacina não é necessariamente o que está fazendo falta, né? Então, para a gente finalizar, em termos de prognóstico das formações de cavidade oral, o tamanho é bastante importante, então, quanto menor o tumor, melhor é. Quando eles estão localizados em regiões mais rostrais, também é melhor. A gente não tem invasão óssea, é mais interessante. Tudo isso por quê? Porque é mais fácil de remover cirurgicamente e de conseguir as nossas margens completas. E o tipo histológico também influencia no prognóstico. Pensando, por exemplo, no carcinoma de células escamosas nos gatos, que muitas vezes a gente diagnostica em estágio inicial, e mesmo assim a gente não consegue controlar o tumor com terapia local adequada, porque ele é extremamente invasivo. E no caso do melanoma, a gente mesmo conseguindo controlar adequadamente com cirurgia ou radioterapia ou as duas terapias, muitas vezes o animal desenvolve metástase lá para frente e vem a óbito por causa disso. Então, o tipo histológico também influencia bastante no prognóstico. Então, aqui uma tabelinha só para a gente ver sobrevida, né, realizando o tratamento, tá? Então, melanoma, por exemplo, a gente tem um tempo mediano de sobrevida em torno de 4 meses a 1 ano e meio. Vocês vão falar, nossa, mas que diferença, 4 meses a 1 ano e meio? Porque tem exatamente essa diferença de tamanho, localização, qual terapia foi utilizada, já tinha metástase linfonodo ou não, né? Então, tem uma variação bastante grande nesse sentido. O ameloblastoma, por exemplo, que é aquele tumor que é benigno, mas faz invasão óssea, normalmente, tratando, o paciente não morre desse tumor, né? Então, a gente está vendo que sobrevida é em torno de 2 a 5 anos. Vai morrer de outra causa, normalmente, e não esse tumor, né? Agora, se a gente notar, por exemplo, o carcinoma epidermoide em gatos e o fibrosarcoma, né, altamente invasivo, muito frequente a gente ter recidiva, e o tempo de sobrevida, fazendo tudo que a gente tem disponível, normalmente menos de 10% dos animais acabam sobrevivendo 1 ano, ou seja, é um prognóstico bem ruim, principalmente o carcinoma de células escamosas na boca dos gatinhos. Tá? Então, só para resumir, o tratamento, né, podendo ser realizado para o tumor em cavidade oral de eleição é a cirurgia, mas quando a cirurgia não é uma opção, a radioterapia representa uma boa opção e pode conseguir controlar o crescimento do tumor ou mesmo até curar o tumor, dependendo do que for, por um período interessante. E lembrar que muitas vezes a gente faz a terapia local adequada e a gente resolve o problema ali, mas que o tumor pode fazer metástase e o animal vem a óbito por causa disso. Tá?
Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre os tumores de cavidade oral. Alguém tem alguma dúvida? Uhum. Tá. Você está perguntando, por exemplo, se tem algum dente, por exemplo, já dentro do tumor ou envolto pelo tumor, é isso? Na verdade, ele já vai ser removido, né? Porque se a gente pensar em margem ampla, já tira como se fosse em bloco mesmo, o dente ele acaba saindo. Não entendi. Se você não for fazer nem rádio, nem cirurgia, é isso. Por exemplo, na rádio, passaria por um tratamento periodontal antes, então, se estiver solto, provavelmente já vai ser removido, né? Agora, paliativo, só se estiver causando desconforto para o animal, aí sim. Se tiver, tá mordendo ali a região, aí sim, vale a pena fazer a remoção só por controle de dor, mais paliativo, mas em relação ao tumor, não muda nada. A eletroquimioterapia associada à cirurgia... Onde você está? Não estou te vendo. Aqui, diga. Sobre a eletroquimioterapia associada à cirurgia, qual as vantagens? Olha, a eletroquimioterapia é um outro tipo de terapia, né? É uma terapia local também, pode ser utilizada também para tratamento de neoformação em cavidade oral, mas assim, a gente tem um pouco mais de limitação. Né? Então, qual que é o problema? A eletroquímio, para ela ter uma boa ação, as agulhinhas do aparelhinho, elas têm que conseguir penetrar no tumor. Tá? Então, se for um tumor externo, por exemplo, que não tem infiltração óssea, você poderia considerar eletroquímio, sim, né? Mas o problema é se a gente pensar em tumor de cavidade oral, que tem aquela invasão óssea bem profunda, ou né, pega a cavidade nasal, órbita, a eletroquímio ela não consegue chegar ali. Então, a gente não consegue utilizar esse tratamento, esse que é o problema. Então, a eletroquímio ela precisa literalmente tocar o tumor para ela ter uma boa ação. Então, em tumores mais superficiais, tamanho pequeno, sem infiltração, pode ser considerada assim, né? Mas aqui em cavidade oral é um pouco complicado por causa disso, né? O mesmo da crioterapia, por exemplo, né? Mesma coisa, né? Você precisa encostar no tumor, tá? Obrigado. Na radioterapia com a doutora Natália, e a gente faz uma finalização de perguntas. Tá bom. Pode ser? Pode, claro.